legal aí e vamos embora, vamos pra cima, vamos arrebentar hoje. E falar de um tema tão complicado que é a relação conjugal, tá? Mas de uma forma com viés, com um olhar mais psicológico, tá? Mas sem ser tão, vamos dizer assim, tão teórico. Trazer um pouco na prática como que a gente pode dar essas 5 chaves para vocês entenderem alguns pontos que vão ser enriquecedor para a sua relação. Talvez você que está namorando, você que tá aí noivando, você que é noivo, você que é casado. Vamos aqui, pega um papel, uma caneta aí que eu acredito que isso vai te ajudar bastante. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse tema é que a gente precisa olhar para dentro da gente e a gente tem que ter uma identificação pessoal. Como que você se vê, né? Como que você se olha, você dentro dessa relação? E para falar um pouquinho dentro desse perfil, dentro dessas relações, eu trouxe alguns temas interessantes. E o tema que a gente vai ficar falando um pouquinho é algo que acontece muito dentro dos casais, principalmente quando você senta, né? Quem não já sentou na sua sala para assistir um filme? Quem nunca ficou ali com controle, né? Procurando um filme na Netflix para poder assistir? E aí começa aqueles conflitos. Quais são os conflitos? É porque um gosta mais de um filme de ação, né? Outro é mais chegado naquele filme mais de comédia, e o outro é mais chegado num filme mais, vamos dizer, mais intelectual, voltado para uma viagem, alguma coisa desse sentido. Bom, falando um pouquinho sobre essas complexidades que existem de algo que todos nós fazemos, já se identificou um pouquinho? Você sentado na sua sala assistindo um filme talvez com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com a sua namorada, ou com o seu namorado. Já viu como é que as guerras e as coisas acontecem? Quando eu digo guerra assim, gente, é no bom sentido. E às vezes você quer ver um filme, mas o outro quer assistir o outro. Isso é muito comum, é muito normal isso acontecer. E por que isso acontece? A gente precisa entender. Porque cada um tem uma percepção e ele funciona de uma forma. E é o interessante que quando a gente está nessas relações, e principalmente quando eu falo uma relação conjugal, não é necessariamente estar dentro de um casamento, é você construindo um laço de uma relação com uma outra pessoa. E aí você precisa entender como ela funciona. E aí, pegando essa ideia dos filmes, essa historinha do filme que eu contei para você um pouquinho, você vai entender um pouquinho. Então eu coloquei aqui o primeiro ponto, para a gente começar a entender nessa introdução, que nós temos o filme de ação. Quantas pessoas se identificam mais com o filme de ação? Quantas pessoas elas olham mais para um filme de ação e ela fala, poxa, eu gosto de ver um filme de ação, de guerra, o esposo tá lá, quer ver aquela coisa acontecendo? Não é isso que acontece? Então, essas pessoas elas funcionam da seguinte forma, olhando por esse viés. A vida para ela parece uma maratona e uma corrida. Se eu for falar de maratona, de corrida, a vida para essa pessoa parece que ela está sempre buscando chegar em algum lugar, né? Querendo chegar em algum objetivo. Está sempre correndo. E aí eu vou falar, como que essa pessoa ela decide nas suas relações? Essa pessoa que está sempre correndo, conhece alguém assim? Pessoa que está sempre correndo, ela está sempre procurando alguma coisa para fazer, ela está sempre atrasada, ela não tem tempo, minha vida está uma correria. Hoje em dia a gente sei que todo mundo vive assim, mas tem aquelas pessoas que elas se colocam mais dentro desse perfil. Talvez você possa identificar alguém assim dentro do seu contexto ali que você vive nas suas relações. E aí você precisa entender que essa pessoa, da mesma forma que ela vive a vida dela, ela também decide na vida dela. E essa decisão que ela sempre toma é aquela pessoa que está sempre decidindo tudo. Ela toma uma decisão, ela quer fazer, tem um problema, ela pode deixar que eu decido, pode deixar que eu faço, pode deixar, ela tem sempre uma resposta para tudo. Se você está começando a entender o que eu estou querendo dizer, vai comentando aí, vai deixando nos comentários, que é importante aqui para a gente aprender junto dentro dessa live. Então já está começando a se identificar um pouquinho? Bom, então já temos aquela primeira pessoa que ela está sempre decidindo todas as coisas. Legal? Pegou esse ponto aí? Vamos lá para o segundo. O segundo filme é aquela pessoa que assiste mais, não é muito chegada a filme de ação. Ela gosta de filme de comédia.
Aquela pessoa que gosta mais daquela comédia, uma comédia romântica, que tá bem, né? Que ela sempre tá rindo, e ela tá procurando os filmes lá, e ela procura aquele filme que tem, né? Que coloca mais sentimentos. E o interessante é que essa pessoa, a vida dela, ela tá sempre buscando algo como se fosse um palco para ela, como se ela fosse se apresentar. E aí, se apresentar de que forma? É que essa pessoa, ela quer sempre estar bem com todo mundo, ela quer ver todo mundo rindo, ela quer brincar com todo mundo, ela quer ver todo mundo se divertindo. Conhece alguém assim? Talvez você já está identificando ou identificando alguém que é assim. Aquela pessoa que é o chamado gente boa, né? Ou então, aquela amiga que está sempre ouvindo os problemas, ela é amiga de todo mundo. Sabe quem é essa pessoa? Talvez seja você está se identificando. E aí, vamos pensar aqui direitinho, algo interessante. Esse tipo de pessoa, como que ela decide, como que ela toma as suas decisões dentro das questões que acontecem, que chegam para ela. Essas decisões, essa pessoa, ela já é aquela que ela já fica em cima do muro. Ela sempre decide com a decisão do outro. Então, ela é aquela pessoa que para ela decidir, ela tem que ter a afirmação de uma outra pessoa. E aí eu coloquei algo interessante, que ela está sempre decidindo, a decisão dela, ela é baseada de uma afirmação de uma outra pessoa. Então, já percebe que a primeira pessoa é aquela que decide tudo. Agora eu tenho uma outra pessoa, que é aquela que só decide se houver afirmação do outro. Aquela pessoa, ela só vai decidir se houver afirmação do outro. Então você pergunta para ela, ela fala, poxa, vou ver. E ela pergunta a duas ou três pessoas, e isso é a característica mais ou menos desse perfil. Bom, vamos continuar. A gente entendendo para o terceiro filme, nós temos já esse outro perfil que não é já essa pessoa que vive em busca das questões que estão, né, da correria e fica um pouco na dúvida desse dão do outro, mas é aquele que já está sempre, pessoas costumam dizer, está sempre pensando em alguma coisa, está sempre, né, com o mundo, pensando em outro mundo. E eu coloquei aqui os filmes, quem nunca assistiu aquele filme Star Wars, não é isso? Eu não sei se o nome é esse correto, não sei se me ajudem aí, mas é aquele filme Guerra nas Estrelas, né? Então, é aquele perfil que já busca aqueles filmes mais, mais espaciais, e de descobrir um novo mundo, descobrir um novo lugar. E aí, o interessante é que esses filmes também, eles fazem parte. Quem nunca já assistiu esse filme? Quem nunca já buscou uma situação dessa? Esse tipo de pessoas, elas estão sempre buscando esse tipo de filme. Aquela questão de um perfil mais intelectual, sabe? Aquela que ela fica mais reflexiva. Gente, o que eu estou colocando aqui não são defeitos, são perfis de como as pessoas funcionam. E isso está no nosso dia a dia, está dentro da nossa sala, está no sofá da nossa sala e a gente não percebe essas coisas. Bom, falando sobre esse filme, a vida dessa pessoa é uma vida que ela vive sempre em uma viagem de uma descoberta. Essa pessoa está sempre querendo descobrir coisas novas, ela está sempre, viajando, sempre buscando outras coisas dentro desse perfil. E aí o interessante é que as pessoas, elas se acham tão intelectuais, que é o interessante que ela só acha que ela cria um mundo para ela, aonde ela se conecta nesse mundo que ela mesma está. Júlio, beleza, tu falou sobre essas três coisas, mas o que isso tudo tem a ver com relação conjugal? Tudo a ver. Por quê? Porque essas decisões que nós estamos falando, nós vamos entender que um é aquele que tem sempre uma resposta para tudo, o outro é aquele que fica sempre em cima do muro, e o outro é aquele que nunca decide nada. Você pergunta alguma coisa para ele, ele vai dizer nada. Você fala nada, sempre no nada. Então isso nas relações é muito real e presente. Agora, onde está o problema sobre isso tudo? O problema está justamente quando as pessoas, ela tem uma característica de um corredor, e um corredor quer fazer com que a pessoa se torne, o ator quer fazer com que o outro se torne um corredor.
E o ator quer fazer com que o outro se torne um astronauta. Então eu vou dizer o seguinte, nenhum perfil ele vai mudar o outro. E a gente percebe que muitas das relações e no casamento, a gente quer que o outro seja igual a gente. E não será. A gente quer que o outro seja igual a mim. Talvez essa pessoa que você casou, ela é de um jeito. E você tem que entender que é nas diferenças que vocês vão se conectar. São nessas diferenças que vocês vão desenvolver e vão aprender. E aí aquele corredor, talvez ele quer transformar a vida daquela pessoa que gosta de atuar mais, que gosta de brincar mais. Aí fica falando, não sei para que essa pessoa brinca tanto. Essa pessoa ela fica brincando tanto com a vida, né? E aí você precisa entender que ela tem uma forma de agir, né? E aí com isso a gente precisa estar colocando, entendendo primeiro essa problemática. Se eu não consigo mudar o outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar como o outro funciona. Aqui, ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Quando a pessoa tem um bloqueio emocional. Boa sua pergunta. Bom, nós estamos falando aqui dentro da questão do perfil. Quando a pessoa tem um bloqueio emocional, é importante que ela precisa desenvolver e saber que ela tem um bloqueio. E como que ela vai saber que tem esse bloqueio? Buscando ajuda e fazendo terapia. Não tem como desenvolver, tirar essa chave desse bloqueio se ela não entender que ela precisa de ajuda. E essa ajuda, justamente que eu levantei essa live aqui para te dar 6 passos. 6 passos para você saber como você pode melhorar sobre essas questões. Vamos lá aprender o primeiro? Bom, se você já se identificou nesse primeiro perfil, que é justamente essa pessoa que trabalha mais na ação, que desenvolve mais as coisas, você precisa entender que esse perfil, ele precisa aprender a falar mais dos seus sentimentos. É isso. A pessoa que trabalha mais nesse processo em busca de um objeto, ela age muito no impulso, ela vai muito nas decisões no impulso. E quando ela toma alguns impulsos e que ela erra, ela se fecha. E quando ela se fecha, ela não consegue, às vezes, se relacionar bem. Então é nesse momento que ela, na verdade, está fechada, ela precisa aprender como dizer como ela está. Principalmente reconhecer os seus sentimentos, abrir as suas emoções e falar do que sente, porque esse perfil, ele tem muita dificuldade de falar as coisas que sente. Ela é uma pessoa que ela se fecha muito para ela. Pelo contrário, ela é uma pessoa que abraça todo mundo, se relaciona com muitas pessoas, mas quando vai falar sobre as suas questões sentimentais, e falando de questões sentimentais dentro de uma relação conjugal, é importantíssimo. Quantas pessoas, às vezes, uma pessoa faz alguma coisa com ela não gosta, e o que ela faz? Ela se fecha. Ela não fala nada com ninguém, Alexandre. Ela se fecha totalmente para ela e não consegue abrir o coração para o outro e dizer, poxa, olha só, eu estou triste por causa disso, daquilo outro. Então, aprendendo aí, pegando essas 2 primeiras chaves para vocês, rolando, vou falando, são 5, é falar mais e principalmente falar do que sente, ok? Falar mais e falar do que sente, porque nem sempre falar mais a gente fala do que a gente sente. Então uma coisa que a gente precisa aprender é falar mais desse perfil e falar mais do que sente. Só para vocês entenderem, as pessoas pensam, eu sou terapeuta, eu trabalho um bom tempo nessa área, e as pessoas falam, um terapeuta ele tem uma vida meio que do Instagram, meio perfeita. Não temos não. Eu sou desse perfil que eu preciso aprender a falar mais do que eu sinto. E na minha relação conjugal eu estou aprendendo a fazer isso, porque a relação conjugal ela precisa ser construída numa relação, onde a gente aprende a desenvolver e lidar com as nossas questões. Já pegou aí então essas 2 dicas? Falar mais e principalmente falar do que sente, ok? Vamos lá para o segundo perfil, vamos lá para o perfil que é aquele perfil que gosta de brincar mais, né?
gosta de lidar mais com as pessoas, é o chamado boa, vamos dizer aqui assim, é o boa gente, amigo de todo mundo, amiga de todo mundo, quer ver todo mundo bem, tá sempre brincando com as pessoas, gente boa essa pessoa. Mas vou te dar uma dica, pega aí 2 chaves para você poderosa, para você aplicar isso na sua relação conjugal e isso vai te ajudar muito. Esse perfil, ele já é um perfil que ele trabalha muito na dúvida. Ele trabalha muito na dúvida, e a dúvida não é com o outro, a dúvida é do que na verdade ele pensa que o outro pensa dele. E aí uma coisa que essa pessoa precisa desenvolver mais, ela precisa acreditar em si mesmo. Então, 2 chaves para você, segurança e decidir mais. Ela precisa estar mais segura com ela e tomar mais decisão. E essas decisões, ela acreditar mais no potencial dela. E nesse potencial que ela vai desenvolver com outras pessoas. Essa decisão, ela vai ajudar ela, essa segurança vai ajudar ela a desenvolver a autoestima dela. E ela vai ter uma autoestima mais firmada. Então, nessa relação, o que ela vai ter que ter um empoderamento. E esse empoderamento de se posicionar e decidir mais. Não ficar em cima do muro. Ó, gente, já foram 4. Já pegou essas 4 aí? Tá bom? Vai ficar gravada a live aqui, qualquer coisa você pode depois assistir novamente. Vamos lá pro terceiro, né, e último perfil, que é justamente aquele perfil que fica mais dentro do campo da neutralidade. É uma pessoa mais neutra, né? Ela cria um campo de neutralidade, ela não sente quase nada. Imagine, na verdade, né, aquele corredor chegando perto daquele, tem um perfil corredor chegando mais próximo daquela pessoa e falando para ela, ei, vamos correr. Ela fala, pra quê? Pra que isso? Imagine alguém chegando perto dela e falando, vamos brincar. Aí ela fala, pra quê? Não tem sentido, ok? Bom, isso também é um perfil dentro dessas relações, gente. E aí, eu vou te entregar 2 chaves dentro desse perfil. Se você conhece alguém dentro dessa relação, você está se identificando dentro dessa relação, esse perfil, ele precisa entender que ele precisa não só sentir, ele precisa aprender a sentir, como ele precisa trabalhar mais nas questões onde ele venha adaptar mais. Ele precisa trabalhar mais na questão mais da adaptabilidade. Ele precisa se adaptar às situações. Por quê? Porque esse perfil, você conhece alguém que ele só funciona na regra. Para ele funciona num campo neutro, onde não tem sentimento nenhum, e ele está justamente pautado num campo de regra dele. E aí, a saída, a chave para essa relação melhorar, é ele desenvolver mais esse campo, que é justamente esse campo dele poder sentir as suas emoções. Falar isso para, na verdade, esse camarada aqui, que tem aquele pensamento mais, vamos dizer assim, mais reflexivo, mais no campo, né, onde ele age no campo tão da neutralidade que ele cria um mundo dele, e ele acha que ele é tão, na verdade, assim, o mundo dele é tão perfeito que ninguém é capaz de entrar no mundo dele, porque ele é muito inteligente. E são pessoas muito inteligentes, mas tem uma dificuldade muito grande nas suas relações conjugais, porque ele não sabe lidar com seus sentimentos. E aí pega essa dica. Então, se você quer melhorar na sua relação conjugal, comece a desenvolver mais as suas emoções, os seus sentimentos. E quando acontecer algo que sai fora da sua caixa de regra, vamos começar a adaptar. A vida continua e a gente precisa adaptar e atuar no hoje. Bom, queridos, você percebeu que eu te entreguei aqui foram 6 chaves em perfis diferentes, e isso pode ajudar muito, muito você na sua relação, no seu dia a dia. Porque isso acontece na vida de todas as pessoas, de todos os casais.
Eu tenho ajudado algumas pessoas há algum tempo dentro dessa área e eu tenho mostrado para ela como que ela funciona, como que ela desenvolve todas as suas características e elas têm começado a sair e a desenvolver outra área que até parece que ela desconhecia. Esse lado que ela diz assim, mas eu não sou assim. Eu não sou desse jeito, mas você quer que o outro seja do seu jeito. E o outro nunca será do seu jeito. Você precisa se adaptar e lidar com as relações, principalmente nas questões conjugal, aonde o outro funciona. Então o que eu te dei aqui, na verdade, mostrei para você algumas armadilhas emocionais e te dei algumas saídas. E essas saídas, para que elas aconteçam, você precisa exercitar ela, tá? Júlio, eu entendi o que você falou, como uma pessoa colocou aqui, mas se a pessoa tiver um bloqueio, se ela tiver um bloqueio, eu posso, né, junto com a nossa equipe aqui, ajudar você a desbloquear essas questões que existem não só na tua relação conjugal, mas em muitas outras áreas da sua vida. Bom, eu te dei algumas ferramentas aqui que você pode desenvolver. Júlio, eu quero conhecer um pouco mais dessa ferramenta. Aqui nessa live, eu tenho já algumas pessoas que já estão desenvolvendo e aplicando essas ferramentas no seu dia a dia e principalmente nos seus relacionamentos conjugais. E eu tenho resultados de melhoras de situações que têm acontecido na vida dessas pessoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho que a gente tem desenvolvido dentro da clínica, né? Não só do espaço aqui humanamente, onde nós estamos aqui, dentro do consultório, mas você quer conhecer, a gente pode também ter um contato com você através, né, do canal aqui, da ferramenta online do Instagram, e a gente pode conversar com você. Enfim, bom, eu acredito que já falamos, né, o que deveria ser falado, o que deveria ser colocado, e eu acredito que essa live ela vai ajudar bastante pessoas que estão passando por algumas questões. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais, conheça a gente aqui na nossa plataforma aqui no Instagram e também segue a gente, e não só segue, mas também compartilha. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com você. Bom, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguém fez. Se você quiser ainda fazer algum comentário aí, falar alguma coisa na live. Bom, gente, eu tô 220 aqui. Já percebeu que eu tô falando? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se tem algum comentário. Eu acredito que tenha. Vamos lá, gente, que vocês querem fazer perguntas aí, ó, no Instagram, pode falar que eu passo aqui para ele. Fique com a vontade. Eu acredito que a Bárbara fez uma pergunta aqui. Quem foi a pessoa que fez essa pergunta do bloqueio? Ah, tá. Bom, tem uma aqui, ó. Vamos lá, a Bárbara tá dizendo o seguinte: eu amo ver filme de suspense, sabe por quê? Anima e eu gosto muito que aconteça as coisas. Então, ela está dizendo que ela gosta muito de suspense, né, de filme de suspense, porque ela tem expectativa aonde vai acontecer algumas coisas. Bom, Bárbara, isso aí já dá para entender um pouquinho, né, de como que você funciona. A Bárbara, provavelmente, ela funciona dentro, né, desse perfil, que é o primeiro perfil que eu disse, que ela está sempre em busca de um objeto, e essa busca desse objeto na parte externa. E o interessante isso que a Bárbara está colocando aqui, que geralmente nas nossas relações, a gente busca, Alexandre, sempre o perfil inverso. Uma pessoa que ela tem um perfil que ela busca mais, né, ela tem um poder de decisão, onde ela sabe decidir no tudo, como uma questão de segurança, ela vai buscar uma pessoa que ela tem dificuldade da decisão. Para quê? Para que ela se torne mais segura dentro da relação. E aí, olha o que acontece. Quando ela está dentro desse relacionamento, sabe o que ela quer? Ela quer que aquele outro aprenda a decidir mais. Ela procura uma pessoa que não decide, quase não decide, mas quando ela está na relação conjugal, ela quer mudar o outro para que ele venha. Ah, essa pessoa, na verdade, ela não muda, não decide nada, não faz.